E aí, empreendedor, empreendedora, seja muito bem-vindo ao Localcast. Aqui no Localcast a gente se junta para trocar algumas ideias, contar algumas histórias e dar um empurrãozinho nos nossos negócios. Faz o teu café e teu chimarrão e chega mais. Aqui a gente compartilha experiências, dá dicas e se diverte enquanto a gente enfrenta aí os desafios do mundo dos negócios, né? Eu sou o Augusto Duarte. E eu sou Elisabetim. E esse é o nosso Localcast. Isso aí. E acho que antes da gente apresentar o nosso episódio, nosso convidado especial, né? A Elisa quer dar um recado aí. A gente quer falar dos nossos apoiadores, agradecer a eles, sem eles a gente não estaria aqui com todo o gás. Verdade. Agradecer a confiança que eles nos deram. Nossos apoiadores são apoiador Master, o Super Eling, a melhor hortifruti da cidade de Canguçu, o Super lá da Vila Isabel. Tá? Sicredi, quem coopera cresce. Nova.net, a internet que aproxima. Adão Silva Imóveis, a marca que vende confiança. E Carlos Auto Center, cuidando da sua segurança e do seu carro para você. Muito obrigado, gente, por estar conosco. É uma honra trazer esses nomes aqui conosco nessa nossa primeira temporada. Com certeza. Então, sem mais delongas, nosso terceiro episódio da temporada aí dos 5 maiores desafios do empreendedor. E hoje a gente veio falar de posicionamento. Uma marca forte te faz vender mais. E não poderia ser ninguém mais, ninguém menos, né, do que esse grande amigo meu, companheiro de jornada empreendedora, parceiro de negócios, e que é o Roberto Santos. Roberto, conta para nós quem é o Roberto. Olá, meus amigos. Muita alegria, em primeiro lugar, estar aqui com vocês. 2 pessoas que eu tenho um carinho gigantesco. E para quem está me conhecendo hoje, então, Roberto Santos, sou estrategista de negócios, uma longa carreira em agência no âmbito de marketing, também uma outra carreira na área de desenvolvimento pessoal, trabalhando com liderança, relações interpessoais, vendas, entre outros processos. E agora também, ultimamente, trabalhando muito com inteligência artificial. E hoje aqui para falar de um assunto que eu gosto muito, que é posicionamento. Um assunto que me rendeu cases muito interessantes no âmbito de marketing e que para mim é a base de qualquer empresa hoje, ter clareza a respeito do seu posicionamento para que ela possa se vender seus produtos ou serviços e principalmente chegar no público que ela deseja. É isso aí. Roberto, seja muito bem-vindo. Obrigado por disponibilizar teu tempo e vir aí trocar essa ideia com a gente, que eu tenho certeza que vai trazer muitos insights aí valorosos para quem está nos assistindo, né? E eu acho que para a gente abrir essa conversa, seria interessante a gente explicar para o empreendedor que está nos assistindo, que muitas vezes é um empreendedor de primeira viagem, o que é posicionamento, né? Quando a gente fala posicionamento, o que quer dizer isso aí para um negócio? Eu penso que a gente não pode ter, né, uma linha muito teórica, muito complexa, porque esse é um assunto que envolve tanto pequenas como grandes empresas. Uhum. E falando aqui para quem ainda não tem contato com esse conhecimento, traduzindo, resumindo um pouco, posicionamento tem uma relação muito grande com aquilo que você deseja que as pessoas pensem a respeito da tua empresa, a imagem que você quer passar para o teu público, como é que tu quer ser percebido, reconhecido pelo quê? Então é um conjunto de elementos que constroem na mente daquele público que a gente quer chegar uma imagem, uma posição. Legal. Então se a gente pensar, né, posicionamento como é que eu quero me posicionar na mente do meu público? Boa. Como é que eu quero posicionar meu produto, o meu serviço? Porque queira ou não, fazendo de forma intencional ou não, eu sempre estarei me posicionando. E muitas vezes o pequeno empresário, o médio empresário, ele, por não ter a consciência ainda, não ter tido a oportunidade de conhecer esse processo, ele tem um desejo de comunicar algo para o seu público, mas os seus comportamentos, a sua, às vezes, estrutura visual, comunica outra coisa. E ele acaba tendo um outro posicionamento na mente do seu cliente. Não sei se vocês conhecem casos assim. Muitos. Sim, com certeza. N casos assim, né? É verdade. Eu também quero te agradecer
por estar aqui contigo, essa oportunidade de aprendizado. Sempre é muito bom, Roberto, gosto muito de estar contigo. Querida. Particularmente, a gente já trabalhou juntos, né? E o teu trabalho nas minhas empresas ajudou muito já também. Então, quero te agradecer. Muito obrigada. Obrigado. E a gente traz aqui nessa temporada justamente os maiores desafios do empreendedor, né? E os 5 maiores desafios. E a gente elencou o posicionamento como um deles justamente por isso, porque às vezes o empreendedor tem tantas coisas para pensar que nunca passa pela cabeça deles que a maneira com que ele comunica para o cliente vai fazer diferença, inclusive, no resultado final da empresa dele, né? Com certeza. O que a gente pode falar para o empreendedor entender a diferença que isso pode causar, assim, de fato, né? Na vida, no dia a dia da sua empresa, até da pequena empresa, inclusive. E principalmente da pequena empresa, né? Que muitas vezes tem mais dificuldade de acessar esse tipo de informação. E por que assim, que a gente trouxe isso como tão importante, que daqui a pouco o pessoal pode achar que não, mas é muito importante, né? Sem dúvida, né? Porque se a gente vai para o outro lado extremo dos exemplos, né? Pensa em grandes empresas, a gente vai ter exemplos muito claros de como o posicionamento nos impacta. Se a gente pensar num McDonald's, né? Se a gente pensar numa Lojas Renner, cada grande marca que eu citar aqui, naturalmente, quem está nos vendo agora, nos ouvindo, vai ter algum tipo de percepção. Se eu falar Boticário aqui, a pessoa vai lembrar, né, de uma loja que tem um certo layout, um certo estilo de produto, legal. Tem uma faixa de preço na mente dela também que ela espera. Assim como a gente fala de outras marcas, como Dove, por exemplo, Natura ou Starbucks, né? Cada uma dessas marcas traz alguma referência para a gente, que às vezes aproxima ou às vezes afasta. E muitas vezes não tem a ver tão somente com a questão preço, tem a ver principalmente com a questão valor, porque se a gente parar para refletir, tem produtos que a gente admira, gosta e que tem botar ali um preço mais elevado que o mercado e a gente não chama de caro, a gente puxa, é que é muito bom, né? A gente tem aquela percepção de que, nossa, comprar uma Ferrari não é caro, que a Ferrari é para poucos. Uma Ferrari é um bom exemplo. Um iPhone, né, de última geração, enfim. A gente tem uma referência de uma qualidade que é construída através de um posicionamento de várias maneiras. Sim. Assim também como tem um posicionamento daquilo que é mais acessível, que é mais popular e que da mesma forma gera algum tipo de percepção. Claro. Então eu sempre digo, né, quando eu construo trabalhos de posicionamento, que essencialmente ele é um trabalho que começa de dentro para fora. Porque primeiro os gestores, né, quem está à frente da empresa, precisa ter clareza daquilo que quer, daquilo que está fazendo. E aí é o ponto principal, porque muitas vezes o empresário, entendi, então tem que ter posicionamento. Vem aqui, define o posicionamento que eu vou começar a fazer. Aquelas palavrinhas na parede. E aí não funciona, porque o posicionamento vem muito também daquilo que essencialmente aquelas pessoas que estão à frente desejam dentro do seu produto ou serviço, né? Eu respeito muito isso. Não dá para vir de fora e dizer, olha, tem que agir desta maneira. Você precisa ser desta forma, porque muitas vezes pode ser uma coisa caricata. Pode ser uma coisa um pouco dura para aquela pessoa ou para aquela empresa. Então, essencialmente, algumas perguntas ajudam a gente a começar a ter essa clareza, como, por exemplo, pelo que eu quero ser reconhecido? Né? Como eu quero ser reconhecido em relação à empresa que eu tenho, em relação ao produto que eu tenho, quais são os valores inegociáveis que nós temos, por exemplo, não os valores que ficam na parede aqui para enfeite, né? Mas o que constitui a base da nossa empresa. O que é o dia a dia da cultura da empresa, Exato, né? E aí a gente vai elencando outros assuntos como cultura. Mas, essencialmente, procurando ser o mais simples possível nessa linguagem, eu penso que o primeiro passo para quem quer começar a construir o posicionamento é um olhar interno. Eu preciso parar um pouquinho e pensar, puxa, o que eu desejo passar com a minha marca? Como eu quero ser reconhecido? Quais são os valores que eu vou defender? Qual é, muitas vezes, a bandeira que eu vou erguer? Porque isso vai criando uma identificação com um certo público, né? Sem dúvida. Se eu não me engano, posso estar equivocado, mas a Dove, por exemplo, né, é uma marca que já há um bom tempo elegeu o assunto de trabalhar a autoestima das mulheres como a sua bandeira. Então a gente vê muito mais uma comunicação da Dove hoje.
no sentido de apoiar as mulheres, de trazer uma outra forma delas se perceberem em relação a si mesmas, Sim. do que vender um produto tão somente. Sim, eles deixaram Porque- de vender sabonete. Porque a mulher que se identifica com essa linguagem, com essa narrativa, ela naturalmente vai estar mais propícia a consumir produtos dessa marca. E A menos comunicação já vende. a comunicação. Então, quando eu assumo a propriedade de entender, Uhum. além de vender o meu produto em si, o que eu quero trazer de mais relevante muitas vezes, qual é a narrativa que eu vou assumir. Isso vale para todo mundo, vale para um laboratório, vale para uma gráfica, Com certeza. porque quando a gente sai do olhar do produto, serviço, de pensar qual é a transformação que eu estou gerando, qual é o impacto social que eu posso trazer, o que eu posso gerar de valor para as pessoas, eu começo a entrar um pouquinho nessa seara do posicionamento. E aí começa a mudar completamente o jogo. Porque até então ficam todos iguais, né? Exato. O laboratório vai ser, todos os laboratórios vão fazer exame de glicose, um hemograma, toda a gráfica vai fazer cartão de visita, né? No momento que a gente começa a se diferenciar e ver qual é o nosso posicionamento, a gente começa a gerar contato com aquelas pessoas que se identificam com E isso, né? se, Diferenciar, e se exatamente, principalmente, essa né, se a palavra. gente pensar na pequena e média empresa, né, quando isso vem também da essência das pessoas que estão à frente, né, porque, ok, a turismo uma Dove aqui com uma empresa gigantesca, ok, Aham. mas a pequena empresa, ela pode ressoar dentro do seu contexto da mesma forma. Com certeza. Quando existe uma unidade, por exemplo, entre aquilo que os seus gestores percebem, sentem, e aquilo que também a equipe traduz, e aquilo que a comunicação ressoa, e aquilo que o serviço também entrega. Sim. Por exemplo, também já trabalhei com uma imobiliária em que, quando eu fiz o processo, um dos pontos que eu identifiquei é que havia ali o fundador da empresa com uma maneira de perceber o mercado, de sentir o que era um negócio bom para o cliente, todo uma personalidade muito afável, né? Que não necessariamente se refletia na equipe comercial e muitas vezes na forma como as pessoas percebiam a empresa. E aí, quando isso acontece, tem uma dissociação, Sim. porque muitas vezes o líder da empresa que criou a empresa, ele tem lá uma série de desejos, valores e coisas que ele gostaria que as pessoas percebessem, mas a equipe, por não ter essa clareza, Não reproduz aquilo. ela não consegue reproduzir. E por consequência, o cliente também não percebe isso. Claro. E aí, quando tu traz para a mesma mesa, né, entende o que está ali na essência daquele gestor, na criação daquela marca, e começa a unificar esse discurso, olhar para a equipe, aí tu vai perceber muitas vezes, quando tu unifica um discurso, quando tu começa a colocar em evidência valores, começa a não negociar certos comportamentos, tu começa a perceber na equipe quem é que está alinhado e quem não está alinhado com aquilo. E aí começa a criar Isso é uma cultura. Isso é muito libertador também, porque às vezes tu vai ter que mudar a tua equipe. Porque às vezes tu é uma pessoa, às vezes, afável e olha pro teu time e tem uma galera assim que não tá nem aí pra pessoas. Mas às vezes a equipe se muda naturalmente também, né? Vai se moldando E às vezes também, naturalmente, não se isso encaixa, né, nos valores. Exatamente, esse é o lado. Muitas vezes a equipe, quando começa a perceber a empresa indo para uma direção, começa a ter um discurso que vai se repetir, começa a ter um posicionamento que vai ressoar, tem pessoas que vão se identificar, tem pessoas que podem não se identificar, mas vão entender, respeitar e começar a assumir aquela postura internamente. E tem gente que vai dizer, opa, Não é pra mim. não é para mim. Exatamente. Né? E vão sair. Isso E também. assim é com novas pessoas que entram na equipe também, né? Exatamente. Aquela pessoa, se ela se encaixa naqueles valores, ela já fica ali. Senão, a própria cultura não deixa a pessoa se encaixar. Né? Vocês veem que é importante o assunto que a gente está falando, que a gente começou falando de identificação do cliente, a gente já está falando de equipe também, né? Equipe passa por tudo. Passa É, por passa toda a por empresa. tudo, né? né? Eu tava pensando aqui enquanto tu falava, né? Porque a gente, que nem tu disse, a gente traz geralmente exemplos grandes, de marcas grandes, né? E a questão é, o empreendedor às vezes eu acho que ele pensa assim, mas isso aí é uma marca grande que tem muito dinheiro. E não, cara, mesmo se tu tem um pequeno negócio, tu consegue aplicar diversas coisas do teu posicionamento de marca e transformar a tua empresa. Eu vou dar um exemplo Uhum. do que às vezes ressoa num posicionamento como as pessoas percebem, né? Um mercado de bairro, né? Que um conhecido meu comprou certa época e começou uma mudança naquele mercado e na forma como era gerido, né? E como as pessoas atendiam os clientes e tudo mais. E certo dia ele estava apoiando ali o pessoal no caixa ali, nos pacotes, e ele se ofereceu, né, para levar as sacolas de um senhor que estava comprando, né, até a casa dele, que era na esquina ou um pouco mais, né. E quando chegou lá ele falou, olha, meu nome é Ciclano, né, assumi agora
o mercado e me apresentar para ti e tudo mais. E o cliente, né, falou, não, para mim está muito claro que trocou o dono, porque em todos esses anos que eu moro aqui, jamais alguém se ofereceu para trazer uma sacola para mim. Então, naquela nova gestão, em relação àquele gestor, né, o posicionamento dele era muito voltado a construir uma relação próxima com a comunidade, a trazer uma relação que tivesse uma sintonia com quem está ali nas redondezas, né? Porque é um consumidor fiel. E isso passa, quando tu passa a ter um entendimento de, por exemplo, né, tô falando de um fator específico. Puxa, nosso posicionamento aqui, a gente quer ter uma relação próxima com as pessoas. Quer ser reconhecido por ser uma empresa que acolhe o nosso cliente, que faz parte dessa vizinhança aqui de maneira realmente amigável. Quando tu estabelece isso, bom, quais comportamentos eu vou precisar agora assumir para que isso seja congruente? Porque senão virou só um discurso bonito. Claro, sim. Então, se eu tomei essa decisão, o meu atendimento, a minha equipe tem que refletir essa decisão. E aí, daqui a pouco, sim, se nunca carregaram sacola para o senhorzinho da esquina, vai ter que carregar. É a hora de começar. Senão é um discurso mentiroso. E esses pequenos gestos vão te reforçando todo o que tu lá colocou como uma meta, né, de forma de ser reconhecido, percebido, dentro do contexto. Roberto, por que posicionamento é tão importante nesse contexto? É só a gente pensar que hoje esse ativo atenção, ele é um ativo escasso demais. Escasso, com certeza. Eu agora recentemente escutei o João Branco, ex-diretor de marketing do McDonald's, falando que fizeram uma pesquisa, uma rede de farmácias, que com os clientes que estavam dentro da farmácia deles, fizeram uma pergunta se a pessoa sabia qual a farmácia ela estava. 70% não sabiam onde estava. Caraca, sério? 70% não sabia. E se a gente parar e pensar aqui... Estava na farmácia. Se a gente parar... Agora, vamos ser sinceros aqui. Grande parte das farmácias que a gente vai... A gente vai pelo preço. É mais uma farmácia. É mais uma farmácia. É mais uma da quadra. É mais uma da quadra, porque a gente começa a ver um monte de farmácia empilhada, porque a gente só pensa onde é que eu vou conseguir o remédio mais barato. É isso mesmo. É isso aí. Outro exemplo de posicionamento, né, aqui dessa mesa. Né, estava em viagem com esse rapaz, Augusto, né, e a gente estava talvez saindo de Santa Maria, depois de uma turma de inteligência artificial, e ele falou algo que eu até ressaltei. Ele disse assim, vamos parar no posto sim, porque lá tem tudo que a gente precisa. Verdade, cara. Verdade. E eu disse, olha o que é o posicionamento. Tem um monte de posto para chegar, mas ele disse, não, vamos parar no posto sim, que lá a gente tem tudo. Banheiro, comida, combustível, tudo. Sim. Quer dizer, isso é posicionamento. Quer dizer, a rede posto sim, de alguma forma, na mente do Augusto, sem falar diretamente com ele assim, olha, Augusto, tudo bem? Só para te dizer que, não, o conjunto de elementos, os postos tendo um padrão X de atendimento, um padrão de layout, uma série de coisas repetidas, que o Augusto foi entrando no outro, até que chegou um dia que inconscientemente ele disse, Roberto, vamos parar no posto 5, lá a gente tem tudo. É isso aí. Eles se descolaram, eles deixaram de ser só um posto de gasolina. Eles passaram a te entregar mais. Né? Então, só esse exemplo, para mim, assim, penso que já deixa muito claro, né, o impacto do posicionamento, que às vezes ele, de certa forma, às vezes pode ser silencioso, mas quando entra na cabeça da pessoa, a gente, é lá que eu tenho que ir para resolver tal coisa. Ele vira uma chave automática na cabeça da pessoa, que a pessoa sempre vai reforçar aquilo ali, né? Mas eu, como empreendedora, fico pensando assim, é uma jornada bem grande para se construir, né? É um caminho grande para se construir, para chegar nesse... Né? Sim, primeiro, porque, vamos ser sinceros, no Brasil, no Instituto Santos de Estatística, provavelmente 98,5% dos empresários, eles não começam empresários no sentido assim de tem um capital, vou me preparar 6 meses, depois vou contratar uma consultoria, uma agência, e depois de um ano eu vou montar meu negócio. Não, cara, preciso sobreviver. Preciso sobreviver. Eu preciso pagar o boleto. Bota para rodar. 2, 3, às vezes mais tempo depois que começa algumas dores e aí tu chama alguém que vai dizer, olha, isso tem a ver com posicionamento. Porque chega um ponto da empresa que o empresário vai reclamar de venda, vai reclamar de social media, vai reclamar de atendimento, vai reclamar uma série de coisas. Mas, na maioria das vezes, o cerne está aí.
Porque quando isso não está claro, né? A troca de agência, cada agência vai dar uma cor para o teu negócio. Sim. Cada equipe, gerente de atendimento ou de vendas, vai dar o seu jeito pessoal, porque isso é um outro lado de quando eu não tenho posicionamento. O meu negócio passa a ser muito pessoalizado. Ele é pessoalizado pela agência que me atende, ou pelo freelancer de marketing que me atende, pelo meu gerente comercial, meu gerente de atendimento, pelo cada um dos sócios põe um recorte. E aí vira uma colcha de vários pequenos, né, várias pequenas percepções de cada um colocado no negócio. O posicionamento é uma forma de falar, de se estabelecer no mercado, uma narrativa que se assume, que a partir dali todo mundo precisa assumir. Porque não é mais o Roberto, o Augusto, a Elisa, o João, o Pedro, o Afonso, não. É a empresa que tem aquela marca, tem aquela posição, e quem vem depois é como, bom, deixa eu olhar para o manual aqui, deixa eu olhar para a nossa história, para a nossa narrativa, para a nossa bandeira, para os nossos valores, e é isso que tu tem que... É assim que a banda toca, e tu vai acompanhando a banda, não o contrário. Ele cria uma espécie de manual, o posicionamento, ele cria um manual de conduta do teu negócio, né? Como é que tu vai agir, quais são as ações, para que lá na ponta o cliente te perceba dessa forma que tu deseja, né? E trazendo aqui mais um exemplo prático da mesa, né? Lá no Xerox da praça, na XP Gráfica, a gente fez um trabalho de reposicionamento com o Roberto, né? Porque chegou esse momento de que vários questionamentos, é venda, é rede social, é não sei o quê. E quando a gente foi ver, era questão de posicionamento, porque a gente era meio que um Frankenstein, tudo misturado, cada um agia de uma maneira, e acho que faltava essa linha e esse horizonte, né? Não, é para cá que a gente quer andar, é dessa forma que a gente quer andar, né? E aí, voltando ao que tu falou lá atrás, né? Que tem que vir da essência de dentro, né? Isso foi muito interessante, porque é sim um processo longo, é uma caminhada que tu vai passo por passo, passos de formiguinha. E eu me lembro muito bem que depois que a gente fez esse posicionamento com o Roberto, a gente não assumiu bem isso dentro de nós depois que isso estava pronto, e a gente levou um tempo ainda para que isso se refletisse no negócio e se refletisse lá na ponta, que é no nosso cliente. E onde é que eu me dei conta disso? Talvez 1 ano e meio, 2 depois, que a gente se reuniu com um outro consultor para outros assuntos, e ele me fez a pergunta: vocês têm um posicionamento definido? O que é a marca? O que vocês defendem? E eu me lembrei do trabalho que a gente fez, e eu disse para ele: cara, a gente fez um trabalho e eu não sei te responder. Tá aí o problema do meu negócio. Eu não precisei eu não fechei com esse consultor, porque eu descobri ali, e a partir dali a gente começou a assumir para nós e passar para nossa equipe. E aí as coisas começaram a mudar, começou a refletir lá no cliente, lá na rua. E hoje o Xerox da Praça é a XP Gráfica Expressa, é uma marca que é próxima do cliente, porque foi uma coisa que a gente identificou, que a gente gostaria de ser, né? E então isso mudou totalmente, virou o jogo, virou a chave do nosso negócio. Então, realmente, é uma caminhada que tu vai construindo. Porque muitas vezes, né, o empresário pensa que posicionamento é trocar uma identidade visual, ou trocar a cor da fachada. Né? Não é. Talvez você troque, mas porque primeiro tu teve uma clareza que te permitiu refletir sobre a tua identidade e, bom, preciso alinhar agora a minha identidade com aquilo que eu desejo. Exato. Porque esse é por isso que eu digo que é de dentro para fora. É como se fosse um autoconhecimento, né? Processo de autoconhecimento, assim, a gente entender dentro da empresa, né? O que realmente ela é e como ela quer passar, né? Não é uma coisa simples de fazer. E até a gente, como líder na empresa, se entende melhor, né? A nossa posição dentro da empresa, como é que a gente deve agir, qual é a posição que a gente se encaixa melhor, né? Então, o posicionamento, para te ver, ele como o Roberto disse, ele é um agregado de muitas coisas que guia a conduta do negócio. Sim, tu trouxe o exemplo de Canguçu, né? A XP Gráfica Expressa, e falávamos também, por exemplo, sobre a Volvo, né? Uma grande marca global, e que a Volvo, por exemplo, tem lá no seu posicionamento de forma muito clara e assertiva que o principal para aquela marca é a segurança. Ela não vai defender que tem os carros mais rápidos, os carros mais lindos. Não, nós temos os carros mais seguros. E aí toda a comunicação, ela está em volta disto. Sim. Né? Todo o approach, né? toda a força de comunicação daquela marca tá para identificar ela como uma marca que vai trazer os carros mais seguros para você, porque tem uma família, enfim. E se muitas pessoas perceberem
porque compraram muitas vezes um Volvo porque quiseram um carro mais seguro, não mais veloz. Tá certo? Por mais que ele seja muito veloz, muito potente, uma série de coisas. Mas o ponto dele é a segurança. E aí, de novo, como é que eu mostro congruência? Né? Quando eu deixo muito claro nas minhas ações. Houve um momento que eu compartilhei com o Augusto, né, que eu li uma matéria que dizia que a Volvo havia identificado um problema de segurança em alguns componentes do carro, só que não era um componente que era só da Volvo, ele era um componente que era comum a vários modelos de carros de outras montadoras. E como o propósito maior da Volvo é realmente trabalhar a segurança dos veículos, ela abriu aquela descoberta para que todas as montadoras pudessem perceber aquele problema e consertar aquele problema. Por quê? Porque o meu posicionamento aqui é segurança. Então, se eu tiver que impactar o mercado abrindo alguma coisa que eu descobri, eu vou abrir porque, cara, acima de qualquer coisa, eu preciso cuidar da segurança das pessoas na parte automobilística. Então, isso te leva a comportamento, de novo, a comportamentos que tu olhas a congruência. E tu vê que, né, acaba criando uma atmosfera da marca e que não tá só dentro do negócio, tá até na relação com o concorrente, com o mercado inteira, né? Em geral. Né? Tu vê que coisa que é abrangente. Muitas vezes, por exemplo, a gente escuta hoje comumente falar cliente no centro, nossa preferência é o cliente bibibi, bobobó, né? Mas quando a gente sabe quando o posicionamento é só um discurso, quando dá um problema, né? Quando dá um problema, tu vai identificar realmente qual é a empresa que de fato coloca o cliente em primeiro lugar. Vou dar outro exemplo de algo que eu passei. Estava na Starbucks em São Paulo e geralmente eu consumo os mesmos produtos, né? Mas teve um dia que eu resolvi, eu não lembro qual, mas talvez fosse algum café com doce de leite, tá? Resolvi experimentar, pedi o café com doce de leite, um copão, veio para mim, né? Sentei na mesa para trabalhar, recebi o café, dei o primeiro gole e, pelo amor, para mim era uma coisa assim, era um balde de açúcar, né? Claro, eu tirei o açúcar, faz tempo da minha dieta, né? Mas para mim foi muito doce. E aí enfim, deixei o café cheio ali na minha mesa, segui trabalhando a tarde toda ali no Starbucks, ali uma boa parte da tarde. E um bom tempo depois veio a moça recolher as coisas nas mesas ali, né? E pegou o meu copo e viu que estava cheio e ela perguntou: o senhor não gostou do café? E disse: puxa vida, achei muito doce. Só disse isso. E ela perguntou: e qual café que o senhor gosta? Ela disse: eu gosto do café passado mesmo, né? Tradicional. Ela saiu em silêncio. Deu 2 minutinhos, voltou ela na minha mesa, colocou o café passado. Bom proveito. E saiu. Ninguém me cobrou nada. Só. Isso é colocar o cliente. Isso é colocar o cliente. Olha, tem uma pessoa que está insatisfeita ali. Não gostou, fez uma experiência, não gostou. O que ela gosta, vamos trocar. Isso, olha, virou uma experiência inesquecível para mim, que aconteceu mais de 6 anos, 7 anos atrás. Viu só? O que custou um café para eles? Exatamente. Menos de R$1, certamente, naquela época. E tu segue indo no Starbucks até hoje. E eu sigo indo, né? Isso é colocar o cliente no centro. Com certeza. Eles têm aquela questão que eles começaram de colocar o nome do cliente no copo. Exato. Cara, uma coisa simples, mas que aproxima. Exato. Chamar a pessoa pelo nome. Então, às vezes, é o teu movimento que vai dar congruência e que vai marcar as pessoas. Sim. Né? Em relação a toda uma jornada de experiência, de consumo, e que nesse mundo tão competitivo é tão fundamental, porque cada vez menos o anúncio ele vai ter força sobre as pessoas, né? É o quanto a gente consegue impactar cada ser humano, cada cliente, de forma que ele perceba que, puxa, no meio de tanta gente, tantas opções aqui, eu me sinto mais acolhido, me sinto à vontade, me sinto melhor, e aí o jogo muda, né? Porque, ao contrário, é só a gente refletir. Se a gente vai num lugar e a gente tem a sensação de que nos exploraram, que nos passaram a perna, né, que cobraram um preço que depois descobriram que estava muito acima, a gente só volta se não houver opção no planeta. É verdade. E ainda faz questão de falar. Com certeza. E acontece muito, né? Exato. Deixa eu deixar a observação que isso acontece muito. Eu me sinto assim em vários lugares. Não é interessante o exemplo da Starbucks, porque até tem aquela frase, né, que o fundador fala que, tu vê, posicionamento. Nós não estamos no mercado de café para servir pessoas. Nós estamos no mercado de pessoas para servir café. Então, por isso, tudo reflete. Se tiver que trocar um café, eu vou trocar. Ele vai trocar. Sempre, sem discutir, sem reclamar, sem cobrar uma taxa extra, eu troco, porque o cara, o mais importante é aquela pessoa. E aquilo não foi um rompante da atendente, né? Não. É uma filosofia da empresa onde a atendente está trabalhando. E olha o exemplo, né?
como está muito forte na cultura da empresa, o posicionamento, aquela pessoa que foi ali, ela não pensou 2 vezes. Para ela foi uma coisa natural. Não gostou, eu troco. Sim. Não vou assim, meu Deus, e se me punirem? É uma coisa que está introjetada. Com certeza. Né? Então a pessoa foi ali e troca. É simples assim. É simples. E tem tantas coisas no mercado que a gente vê tanta dificuldade das pessoas muitas vezes terem esse olhar. Porque se a empresa não tem um posicionamento, por exemplo, se essa empresa, o Starbucks não tem um posicionamento, a atendente iria responder a situação conforme ela acha. Ela pode dizer, não gostou, azar o teu. Com certeza. Que pena. Vai pessoalizar. Que pena. Ou simplesmente recolho, tô cheio, jogo no lixo ali e sigo a minha vida. Segue a vida. Aí cada um vai responder conforme os seus valores. Ou ela poderia dizer assim, eu queria trocar para ele. Mas isso, será que vão me cobrar? Será que eu tenho que cobrar dele? Exatamente. Aí surge um monte de... Ou seja, se não está claro, virou um recorte. Cada um vai agir da sua forma ali. Isso. E aí qualquer coisa acontece. Né? E aí seja o que Deus quiser. E antes tu falou mesmo a questão de preço, né? Às vezes o posicionamento também, o preço remete muito a um posicionamento específico, né? E aí tem gente que pode falar assim, mas aí eu vou ter que cobrar mais caro. Não, tu pode ter um posicionamento voltado para preço. E não tem nada de errado com isso. Né? Então são maneiras. Tem inclusive um amigo em comum nosso, o Thiago, ele nos apresentou uma vez não lembro o nome dessa ferramenta, mas é basicamente um triângulo, um ponto no meio. Em cada ponta do triângulo tem um lado do posicionamento. Um deles é o preço, o outro deles é a qualidade e o outro é a performance. Tu não consegue arrastar o ponto para dois lados. Ou ele vai para um lado ou ele vai para o outro. Então, mais ou menos, o posicionamento dá para a gente também escrever dessa forma. Por exemplo, tem redes de supermercado que o posicionamento é preço. Sim. O seu slogan, na sua comunicação, o tempo todo bate em preço, que tu vai ter o menor preço do mercado. Sim. Em contrapartida, normalmente, nessas grandes redes, tu vai ter um atendimento mais simples, um layout simplista. Alguns até justificam, né? Tem um que coloca na parede lá o porquê que seu preço é mais barato. Porque a gente não tem o impactador, a gente não tem isso, não tem aquilo. A gente está otimizando toda a operação para conseguir te entregar preço. Agora tu vai ter que botar teu produto na sacola, tu vai ter que abrir mão de algumas coisas mais elaboradas, né? Mas tá tudo bem. Então eu saio de casa sabendo que lá eu vou ter o menor preço e eu vou ter que ensacolar meu produto, eu vou ter um layout inferior, mas tá tudo bem, tá claro. Assim como outros lugares, eu vou ter uma tranquilidade, um atendimento, um cafezinho e sei que vou pagar por isso. Porque a entrega dessa empresa vai muito além de preço. E aí o jogo muda completamente, né? Porque aí eu deixo de valorar certas coisas pequenas para ter uma entrega maior. E uma coisa que eu lembrei agora, que a gente conversou no episódio com o Roda, e o profissional liberal. Porque a gente conversou no episódio com ele que a faculdade, ela prepara um excelente profissional técnico, um excelente dentista, um excelente médico, porém, ela não te dá a base do empreendedorismo, ela não te prepara para o mercado de trabalho, ela simplesmente te larga ali, aprende aí, né? Então, tu não tem muitas cadeiras voltadas para o empreendedorismo. Marca, posicionamento para o profissional liberal. O que tu tem para nos dizer sobre isso? É só cada profissional liberal que está nos vendo, ouvindo nesse momento, pensar, o que será que as pessoas falam a teu respeito quando você não está presente? Boa, muito boa. Aí temos aí eu digo, porque queira esse profissional de forma intencional estar fazendo um posicionamento ou não, as pessoas vão falar algo a respeito dele. Com certeza. E esse conjunto de elementos é o posicionamento que essa pessoa está construindo dentro da sua comunicação, comportamento, seu atendimento, tudo está construindo uma percepção nas pessoas. Sim. E às vezes o profissional liberal, ele vai ser medido por várias questões. Dependendo da área que eu atuo, eu vou ser julgado por vários elementos. Às vezes que são elementos que fazem parte de um nicho específico de profissionais, outras coisas que não são. Dá para imaginar, por exemplo, aqui um advogado atendendo com camisa regata? Não tem como. Não dá, porque a gente está acostumado a ver um advogado alinhado. Não cabe. Então tem coisas, por exemplo, que a gente parte de um pressuposto, vai no dentista, tem alguém de branco, um lugar limpo, tem coisas que são coisas mínimas que a gente espera, né? E aí tem coisas que vão diferenciar o profissional. De novo, do advogado, né? Ele pode estar alinhado, mas pode ser um grosso. Sim. Pode ser um cara mais frio, mais distante, mais técnico, uma série de questões também que vão construindo percepções. O dentista é a mesma coisa. Tudo isso vai construindo elementos de posicionamento, Sim. que para mim é o mesmo processo. Quando o profissional não tem clareza do que e como ele quer comunicar, do que ele quer passar, o que ele está construindo,
E aí também muitas vezes vai se deixar levar. Aí vai fazer uma comunicação que cada hora é de um jeito, cada pessoa que atende ele na parte de marketing também vai trazer uma ideia que vai soar de uma forma distinta. Sim. Muitas vezes as pessoas não vão ter uma congruência na maneira como percebem ele, e isso vai criando dissociações. Eu vejo um desafio nos profissionais liberais, às vezes, também, porque ele tem alguns caminhos, né? Um caminho, ele se forma e ele vai atender no consultório dele, por ele mesmo, ou ele abre uma clínica, coloca outros profissionais, né? E o que que tu pensa, assim, nessa questão? Vou abrir minha clínica. Nome de empresa, nome de negócio, bota o meu nome, porque tem essa diferença, assim, a gente criar uma marca mais pessoal ou a gente descolar o negócio de nós, né? E criar uma empresa que o fulano é o proprietário, é o principal profissional, mas a empresa é a empresa, né? Porque existem esses caminhos. Exatamente. Eu penso que é importante ter consciência de que se sou profissional liberal, trabalho só, eu sou uma marca. Eu posso não ter comunicado oficialmente que eu sou o Roberto Santos, ponto limitada, mas eu sou uma marca, no sentido de que as pessoas estão tendo percepções a meu respeito, eu vou me comunicar de alguma forma nas minhas redes sociais, no meu preço, na forma como eu atendo. Eu sou uma marca e ela pode ter valor percebido no mercado ou pode não ter valor. Porque nós procuramos certos profissionais muitas vezes e a gente sabe no íntimo que vai pagar mais caro, mas sente, é que ele é muito bom. Ele é muito bom. É que é o ciclano. Exatamente. E ao mesmo tempo que a gente tem pessoas que a gente fala assim, não é nada importante. Aí eu vou no outro ciclano. Então, sempre se está, seja médico, psicólogo, advogado, sempre se está construindo. E quando a gente vai migrar de uma marca pessoal para uma empresa, a gente tem que refletir essa decisão. Porque muitas vezes as pessoas querem construir um negócio que outras pessoas cresçam nele, mas querem também projetar apenas o seu nome. E às vezes outras pessoas talvez não se sintam confortáveis se elas estão atrás de um nome de uma outra pessoa. Então, aí voltamos ao assunto do posicionamento. Eu tenho uma empresa que eu preciso construir um posicionamento, construir uma visão. Sim. E é a partir disso, né, avançar dentro de um processo de construção de um negócio de fato. Que outras pessoas também ali vão defender ideias e tudo mais. Não é nada contra sobrenome, não é isso. É só clareza de que quando eu estou sozinho, eu tenho que ter meu posicionamento da mesma forma e eu preciso ser congruente com aquilo que eu estou construindo e da mesma maneira, e ainda mais desafiador quando eu estou com mais pessoas. Aí, como a gente conversou até aqui, eu vou ter que ter algo firme, profundo, que essas pessoas possam refletir aquilo que a marca quer construir no mercado. Mas a gente falou de empresa, falou de profissional liberal, e o Roberto está falando agora, eu lembrei assim que os CPFs também, né, comunicam. Os CPFs também mostram sua marca e seu valor, né? E quando a gente fala de empreendedorismo, a gente fala do intraempreendedor também, né? E das pessoas que estão ali trabalhando nas empresas. E o quanto é importante elas construírem também, né? Passarem a identidade que elas querem passar. Né? E para ver até se ajustam nos valores da identidade da própria empresa onde elas estão buscando a vaga ou trabalhando, né? Sem dúvida, e eu penso que a gente pode resumir a importância do colaborador, do profissional que cuida da sua imagem na palavra reputação. Boa. Fica bem. Quando você tem um trabalho que ele é coeso, tem qualidade, tu cumpre aquilo que tu acordou, tu está construindo algo que vai além da empresa que você trabalha, está construindo reputação, Tá certo. junto com tua liderança, junto com teus colegas, junto com teus clientes. E aí, para onde você for, a reputação vai te acompanhar, seja ela boa, seja ela ruim. E eu posso afirmar que se existe algo extremamente valioso no mercado e que não dá para negociar, é a reputação. Com certeza. Porque quando tem uma reputação inquestionável, tu pode sair pela porta da frente e entrar em qualquer lugar e ter a consciência tranquila. Olha, você pode me investigar, digamos, né, entre aspas, que em relação ao trabalho eu tenho clareza de quem sou, do que faço e como faço as coisas, né? E por outro lado, a gente sabe que uma pessoa que tem uma reputação já arranhada, não que não possa recuperá-la dentro de cada contexto, né? Mas é um desafio maior. É só se colocar na cabeça de um gestor ali, recebendo alguém que por onde passou deixou algum tipo de problema. Claro. É uma pessoa que vai perdendo valor. E isso aquele é rastro. muito difícil de recuperar. Por isso que eu digo para todo mundo, se tem algo que você precisa cuidar muito, é a tua reputação.
Não negocie ela e não perca ela porque daqui a pouco tu acredita que não ganho o que deveria ganhar. Pior ainda é tu não ganhar o que deveria ganhar e ainda assim quebrar tua reputação. Vai te custar muito mais caro no teu futuro. É verdade. É interessante vocês trazerem isso porque me fez refletir sobre a pessoa que está entrando no mercado de trabalho ou o próprio colaborador que está trabalhando em alguma empresa, né? Olhar para ele como uma marca, pensar na reputação dele, porque com certeza isso vai fazer ele se despontar dos demais, vai fazer ele ter mais oportunidades no mercado, dentro da empresa e no mercado, né? E mais importante, dentro de empresas, que ele se conecte, para ele conseguir, né, despertar o seu maior potencial. Porque eu vejo muita gente assim, mas tá difícil de conseguir emprego, tá difícil... E também, por um outro lado, eu vejo muitos empresários, muitos dizendo, preciso de gente e não encontro pessoas para trabalhar no mercado de trabalho. Ou melhor, vou reformular minha frase, não encontro pessoas qualificadas. E quando eu falo qualificadas, eu não estou falando de faculdade, não, apenas de boas habilidades, de boa reputação. Pessoas que se despontem no mercado, que apareçam, que façam realmente uma entrega diferenciada, porque elas vão ganhar um posicionamento diferente também na cabeça do empresário, do empreendedor, né? Então é interessante. E tudo isso que a gente fala também me lembra o seguinte, para quem está nos assistindo, ver que não é uma coisa para grandes marcas, não é uma coisa só para grandes empresas. Se tu é um eletricista, tu pode criar um posicionamento na mente do teu cliente, que nem o rapaz do mercado, que foi ali, fez uma ação simples e já foi percebido. Então isso se encaixa para todo mundo, né? Até porque todos nós, de alguma maneira, estamos carentes no sentido de sermos bem atendidos, acolhidos, percebidos. Cada vez mais, eu acho. Essa é uma dor do ser humano constante. Então, quando o simples é feito e bem feito, ele se torna quase extraordinário. Quando alguém simplesmente carrega uma sacola. É verdade. Quando alguém te recebe com um sorriso, com educação, com boa vontade, já é uma coisa, meu Deus. Tu tem vontade de abraçar a pessoa e aí, sem a decisão consciente, mas tu te torna fiel àquela pessoa porque tu sabe que ali alguém vai resolver meu problema. É verdade. Alguém vai me atender com uma maneira como eu gostaria. E como é algo tão raro nesse mercado, a gente vai tendo pessoas que fazem parte daquele pequeno grupo que a gente puxa. Tal serviço é com o Augusto, tal serviço é com a Elisa, porque, nossa, posso confiar. De olhos fechados. É verdade, é verdade. Roberto, e é tão... É difícil a gente colocar a mão na consciência, pensar e ver quais são os reais diferenciais que eu tenho, minha marca tem no mercado, né? Uma dica prática, se tu pudesse nos dar, assim, para facilitar esse processo de autoconhecimento, tanto de uma marca pessoal quanto da empresa. O que facilita, assim, buscar essas identidades, assim? Eu diria que seja o CNPJ, seja o CPF, tem um caminho que a gente precisa seguir que é ter clareza sobre os nossos valores. Porque os nossos valores, quando estão claros, a gente começa a moldar o nosso comportamento de acordo. E isso muitas vezes eu digo, né? As empresas têm valores nas paredes que não servem para coisa alguma. É honestidade, fraternidade, sei lá o quê, né? Que é só enfeite. Sim. Mas quando tu traz aquilo para o discurso, para o teu comportamento, e aquilo passa a ser um valor a ser defendido por todos, aí tem sentido de existir. Assim também como eu, profissional autônomo, quando eu também começo a definir o que é inegociável para mim, e junto a isso, como eu quero que seja a minha reputação, é claro que eu não controlo o pensamento das pessoas sobre mim, mas... convenhamos, né? Um conjunto de comportamentos, na grande maioria, vai gerar um tipo de resultado. Vai ter ali uma distorção aqui, uma colar, não dá para agradar todo mundo, mas a soma vai te dar uma reputação, um certo posicionamento. Então, quando tu constrói uma linha clara entre os teus valores e a forma como tu quer ser percebido, tu já começa a desenhar uma linha que vai te ajudar muito nas tuas decisões, nas pessoas que tu quer trazer para perto de ti, até mesmo para as pessoas que tu quer atender. Tu vai ter também questões em relação a como tu precisa te posicionar, o que tu precisa vestir às vezes, com certeza, como tu vai falar, lugares que tu vai frequentar.
tudo isso, o tempo todo, está somando percepções. Tudo comunica, né? Tudo vai, de alguma forma, somar nessa percepção. Muitas vezes, conheço gestores que deixam de contratar uma pessoa porque olhar na rede social dela e vira uma pessoa que, meu Deus. É verdade. E talvez até não fosse, mas o recorte que aquela pessoa escolheu colocar ali é um recorte que quem de fora olha e diz, meu Deus, a pessoa nem tem tempo de trabalhar. Isso acontece bastante. As pessoas esquecem que hoje a gente, por causa disso aqui, a gente é uma vitrine ambulante. Né? Tudo que tu tá colocando ali, alguém tá vendo. Em algum momento vai posicionamento. Refletir. Às vezes as pessoas estão na rede lá brigando, sendo mal educadas, xingando, defendendo seu político A ou B, time A ou B. Exatamente. E tá criando ali uma imagem. Que aí o gestor olha e diz, cara, eu não quero um cara. Tipo, eu não quero um cara que vai criar esse problema aqui na minha empresa. E às vezes o cara, no negócio, lá quando tá como colaborador, ele tá lá certinho, mas aí dá 18:01, ele vira um bicho. Sim, se transforma. Sabe? Tudo. É interessante, só complementando também, que nem tu falou assim, identificar o que é inegociável. A gente fala muito isso na construção de posicionamento, né? Qual é o inimigo em comum, né? O que o meu cliente mais detesta, né? Qual é o profissional que o meu cliente não gostaria de ser atendido por ele? Quais são essas condutas? Assim tu consegue descobrir o que é inegociável. Olha, eu não posso ir para esse lado, né? Assim tu também vai criando conexões. Então, é uma seara muito grande. A gente está se encaminhando para o final e a gente tem que chamar o nosso quadro, né? A gente tem um quadro aqui. A gente tem um quadro aqui no nosso podcast, né? Mas antes eu acho que a gente pode, novamente, aí trazer a luz para a força que está com a gente aí. Patrocínio Master, Super Eling, o melhor hortifruti da cidade de Canguçu, que está localizado lá no bairro Isabel. Sicredi, quem coopera cresce. Nova Net, a internet que te aproxima. Adão Silva Imóveis, a marca que vem de confiança. Carlos Auto Center, cuidando da sua segurança e do seu carro para você. Aqui a gente tem exemplos, né, dos posicionamentos de cada uma das marcas que nos acompanham, né? Olha que interessante também. Eling, que é um dos melhores restaurantes. Olha aí, ó, o posicionamento, viu? Comidinha caseira, gostosa, feita. no capricho. Suquinho, e um sagu indiscutível também. Está muito claro o posicionamento do Eling para mim. E uma higiene nota 10 também no restaurante, que me chama muito a atenção. Gosto muito de almoçar quando estou em Canguçu, lá no Eling. É isso. E pra gente que mora em Canguçu também, a gente ia almoçar, terminar o almoço, ainda poder fazer já as compras e deixar aquilo pronto no dia, sabe? Também é muito bom. É uma comodidade. É uma mais comodidade. Um ponto aí do posicionamento, né? Mas é isso, então nós temos que trazer o nosso quadro aí, que é o Empreendicas. O que é o Empreendicas? O Empreendicas é um quadro que nos traz mão na massa, a gente colocar em prática o pessoal que está nos escutando agora, poder desligar, terminar o podcast e já colocar para funcionar alguma coisa que a gente traga aqui, que seja uma coisa prática, assim. Então, o Augusto nos trouxe aí uma dica especial para o nosso episódio, Roberto. Trouxe umas perguntinhas para ajudar a pessoa a pensar no posicionamento dela, no posicionamento do negócio dela, porque às vezes é aquilo, né? A gente tendo a pergunta certa, a resposta vem, né? Mas ela tá lá dentro, a gente só precisa da pergunta. Então, 3 passos aí para te ajudar a construir o teu posicionamento. Põe no papel, literalmente, escreve. O que as pessoas sentem sobre a minha marca? Augusto, eu não sei o que as pessoas sentem sobre a minha marca. Faz uma cédula, põe no balcão, pede para os clientes preencher, abre uma caixinha de perguntas lá no Instagram e vai aprendendo com o teu consumidor. Tá? Passo 2. Qual o benefício mais raso, mais aparente que as pessoas têm com a minha marca? Por que elas me procuram? Por que elas querem resolver? Todo mundo quer resolver um problema, né? Então, o que essa pessoa quer resolver? E 3, qual é a dor ali, o desejo mais profundo que dessas pessoas que me procuram, né? Porque a marca ela não é um fim, ela é um meio para a pessoa conquistar um objetivo, né? Então ela é uma ferramenta para a pessoa chegar onde ela quer. Então pensa, qual é a dor que tu resolve? Que nem a Elisa falou do Eling aqui, a gente vai lá almoçar todo sábado, por exemplo, porque a gente gosta de fazer as nossas compras no sábado para a semana. Então a gente almoça e já resolve o nosso problema das compras. Então, uma forma prática para a pessoa colocar aí, iniciar, dar os primeiros passos aí
na criação Augusto, eu dessa tava marca. pensando que a gente poderia botar um link dessas perguntas também aqui no nosso vídeo. Posso? Assim como a gente fez nos outros episódios. Vamos que fazer aí, isso se então. o pessoal não anotou, enfim, já fica ali o link. Já vamos falar pra dona Thaís lá, fazer um post então com essas Então, perguntas, Thaís, a Thaís é direcionando aí pro nosso público aí poder aproveitar. A Thaís é nossa estrategista digital. Nossa do estrategista Localcast. digital, exatamente. Então ela vai providenciar isso. Viu, Thaís? Ela tá aqui nos bastidores. Então, Roberto, um recado final que tu queira deixar para nossa audiência e logo depois conta onde é que as pessoas podem te achar. Faz o teu pitch aí para nós. Muito bem, depois de a gente falar esse tempo tão precioso sobre posicionamento, nada mais importante do que falar que se você ainda não tem essa clareza a respeito desse assunto, sempre é a hora de poder começar. Com certeza. Traga, convide alguém para te explicar a respeito do posicionamento, ou pode buscar alguma bibliografia, pode pesquisar na internet, enfim, estou pensando aqui no pequeno empresário que muitas vezes está tendo contato pela primeira vez. E se você já é um empresário um pouco mais experiente, já teve contato com esse assunto, pode ser um momento de uma virada do teu negócio se você dedica tempo valioso para definir o posicionamento que a tua marca precisa estabelecer no mercado. E aí estou falando, seja você um profissional autônomo, seja você uma empresa já estabelecida, seja um ano de existência, 10 anos, 15 anos, não importa. Sempre é tempo de poder dedicar para tornar claro o teu posicionamento e fortalecer a tua marca e ainda assim, sem dúvida, melhorar ainda mais os teus resultados. E para quem quiser conversar comigo a respeito desse tipo de assunto ou de inteligência artificial, que será uma pauta de um outro encontro aqui, Com certeza. onde eu vou compartilhar o que eu tenho feito em diferentes cidades do estado. O meu Instagram é @siga_Roberto_Santos. E qualquer outra rede é @siga_Roberto_Santos. Você vai me encontrar, este ser humaninho peculiar aqui. Olha aí. E será um prazer conversar a respeito desses temas com quem me chamar por lá. Muito É bom, isso Roberto. Nossa, uma honra compartilhar contigo, uma honra tu estar aqui com o teu tempo, que a gente sabe que hoje é o artigo mais precioso que a gente tem, né? Muito obrigado por estar aqui. Eu te admiro muito e sou muito, assim, grata por te ter como amigo. Muito obrigada mesmo, viu? Agradeço muito, pessoal, o convite de vocês. Vocês dois são mais do que clientes ou parceiros de negócio, são amigos, pessoas que eu confio. E por mais que a gente conheça muita gente, a gente sabe que tem pessoas que têm aquela proximidade que vem depois de muita convivência, de muitas coisas que se passam juntos, e vocês são pessoas que estão nesse grupo de pessoas tão especiais para mim. Obrigado por estar aqui e por serem presentes na minha vida. Obrigado, cara. A gente agradece demais aí pela presença. Já está convidado, já está certo. Aí o Roberto vai voltar para falar de inteligência artificial. Logo, logo vai estar saindo esse episódio também. Aguardem. Aguardem, né? Então, esse foi mais um episódio do Localcast. E eu sou o Augusto Duarte, @AugustoDDuarte nas redes sociais. @XP Gráfica Expressa, me encontra nesses dois Instagrams. E eu sou Elisabetim, @Elisabetim no Instagram. Pode me encontrar por lá e me chamar lá também. E antes de encerrar, eu já ia esquecendo, Meu gente. Deus, Tem um Augusto, presente como pro assim? Esquecendo. Meu Deus Ia do levar céu! o presente pra casa. Diretamente da XP Gráfica Expressa. Olha aí, ó. Viu? Um kit do Localcast. Olha só. Que honraria, Localcast! É o mínimo, né, pra te agradecer por estar aqui conosco. Com certeza. Um chocolate Olha, zero. Isto aqui, ó, quando vem um chocolate zero lactose, é porque as pessoas conhecem seu público. Eu sou Olha intolerante, aí, olha só, vou viu comer só? agora de sobremesa já. Né? E o nosso posicionamento tá alinhado. Tá então, alinhado, só. né? Tá alinhado. Com um nome, Roberto Santos, posicionamento, olha, tudo personalizado, olha só. Torne-se memorável o posicionamento da XP. Exatamente. Torne a sua mensagem memorável com a Esse- XP Gráfica Express. Olha aí, refletido nos É pequenos isso aí. gestos. Nada, viu? Fechou com chave de ouro. É isso daí. Então é isso, gente. Localcast. O lugar onde a sabedoria local se encontra com a inovação global e te traz um monte de insight para tu evoluir o teu negócio. Muito obrigado. Segue a gente nas redes sociais, @sigalocalcast. E no YouTube, @sigalocalcast, tu vai achar lá também. Te inscreve no nosso canal. Até a próxima. Obrigada.